Se nós pudéssemos colocar uma temática naquilo que nós iremos falar hoje, a temática seria missão intencional. Eu quero falar sobre essa temática, uma missão intencional. Por quê? Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo como igreja, onde nós temos a incumbência de desmistificar muita coisa. Por quê? O que acontece no nosso contexto de igreja? Muita coisa foi desconstruída. Muita coisa foi desconstruída ao longo de anos. Mas ao invés de construirmos a partir daquilo que foi desconstruído, nós não pavimentamos um lugar e deixamos como um terreno vazio. Então, muitos de nós estamos voltando para agora reconstruir ou levantar uma nova construção e uma nova estrutura. Hoje nós iremos falar muito sobre estrutura, iremos usar muito essa palavra aqui. E uma coisa que nós precisamos entender é que Deus é um Deus extremamente metódico. Deus é um Deus sóbrio. Deus é um Deus que planeja e executa o que planeja. E Ele tem um plano ao longo do tempo, e tudo que Ele está planejando, e tudo que Ele vem planejando, vem acontecendo. Então nada está fora do seu controle. Isso nos traz esperança, e isso também nos impulsiona a uma zona de dependência dEle, quando entendemos que nada foge do seu controle e do seu domínio. Ele é soberano, Ele governa sobre céus e terra. Então tudo que Deus planeja, Ele cumpre. Deus não sonha. Eu vejo que há muita música que fala que Deus sonha, né? Os sonhos de Deus para a minha vida. Só que Deus não sonha, porque só sonha quem dorme, só dorme quem se cansa, e Deus não se cansa. Logo, Deus não sonha. O que Deus faz é planejar, e Ele planeja de forma sóbria e intencional. Provérbios 11 vai dizer que Deus, Ele odeia medidas injustas, mas ama medidas justas. Deus, Ele odeia medidas injustas, mas ama medidas justas. E quando Deus, Ele se revela a Moisés para a construção do tabernáculo, nós vamos ler, se você quiser ler depois no capítulo 25, você vai ver que Deus, Ele dá toda a base estrutural para que Moisés construísse o tabernáculo. E aqui, como nós lemos, não foi um desejo de Moisés, foi um desejo do coração de Deus. Deus chega a Moisés e fala que Moisés tem que levantar um santuário, porque há um desejo no coração de Deus. E qual é o desejo do coração de Deus? Habitar entre o seu povo. Se nós pudéssemos resumir, a finalidade da missão de Deus é Deus morando com o seu povo. Deus tem um anseio no seu coração. E qual é o anseio desse Deus? Habitar entre o seu povo. Então Deus vai levantar homens com uma missão. E qual é essa missão? Preparar um lugar para que Deus venha habitar. Desde o Éden, Deus vem levantando homens, inspirado pelo seu Espírito, para preparar um lugar de descanso para Deus. Isso é muito interessante, porque é o próprio Deus que deposita no nosso espírito o desejo de preparar uma casa para Ele. Deus deposita no nosso interior o desejo para que nós venhamos levantar um lugar para que Ele venha. Quando Deus, Ele inicia a trajetória humana, nós vamos ver em Gênesis que Ele pega Adão e coloca Adão no centro do jardim e dá a Adão mandatos espirituais, sociais e culturais. Adão, ele tem o trabalho de cultivar a terra, tem o trabalho de nomear a criação e tem o trabalho de ser fértil com sua esposa Eva. Então nós vemos que quando Deus, ele prepara todo o globo terrestre e coloca Adão no centro do globo, no Éden, Ele dá uma incumbência para Adão. Nomeie, direcione, governe, domine, represente-me diante de toda a criação. Eu depositei em você a minha imagem e a minha semelhança. E você tem como mandato me representar diante de toda a minha criação. Nós vamos ver que no capítulo 2,
Adão, ele tem o trabalho de cuidar, de cultivar, de trabalhar a terra. E essa palavra cultivo é a mesma palavra para culto, que é a mesma palavra para cultura. Então, Adão, ele tem a incumbência de desenvolver uma cultura que emana glória para Deus. Adão, ele tem a incumbência de discipular uma geração para que tudo o que ela venha fazer, a finalidade daquilo que se faz, seja a glória de Deus. Tudo que Deus faz tem como finalidade Ele mesmo. Tudo que Deus faz tenha com a finalidade Ele mesmo. Só que nós precisamos entender como que de forma individual e corporativa nós nos encaixamos nisso que Deus tem feito. Se eu perguntasse para você qual é a missão de Deus e o que você entende de missão de Deus e como você se encaixa nessa missão, você teria uma resposta clara e expressiva? Se eu perguntasse para você, se nós entrássemos em uma sala um por um e nós fizéssemos ali um questionário e uma das perguntas fosse: qual é a missão do Mevan Petrópolis? Você saberia responder? Se eu perguntasse para você o que passa no coração do Felipe, o que passa no coração da Gisele? Aí eu pioro a pergunta: como você, como a sua vida, como o seu trabalho, como as suas escolhas influenciam nessa casa, nessa missão? O problema é que nós estamos fazendo algo que não sabemos a finalidade do que fazer. Somos como as crianças que não sabem discernir o tempo, logo não discernem como se faz. E nós precisamos encarnar uma missão intencional a partir de medidas que o próprio Deus nos dá. Porque nós temos que entender o seguinte: a obra de Deus não é aquilo que nós fazemos de forma física. Obra de Deus não é dar comida para morador de rua. Obra de Deus não é dar roupa para quem não tem roupa. Obra de Deus não tem a ver com trabalharmos e sermos relevantes de forma social. Sabe o que é a obra de Deus, querido? O termo já fala, a obra é de Deus, não nossa. E essa obra tem a ver com o nosso interior. A obra de Deus é transformar o seu eu caído no filho dele. E essa obra não somos nós que fazemos, é Ele que faz. O que nós fazemos é ministério. E o que é ministério? A conclusão de uma obra no nosso interior. Deus trabalha o nosso interior, nós nos parecemos com o seu filho, logo servimos. O problema é que nós queremos servir sem a aparência do seu filho. Se eu não me engano, o livro de Romanos vai dizer que toda a estrutura que é abalável há de ser abalada. E se nós formos ver, durante todas as escrituras, todas essas expressões de Deus, que tem a ver com o seu desejo de estar com o seu povo, é chamada de construção. Para Adão, Deus dá um jardim. Para Noé, Deus dá uma arca. Para Moisés, um tabernáculo móvel. Para Davi, uma casa de oração. E para o seu filho, ele dá a igreja. Nós somos essa construção. Nós precisamos encarnar que estamos envolvidos em algo maior do que as nossas próprias vidas. Olha para mim aqui. Sabe por que você vem para esse lugar e você não tem nem mesmo a ousadia de levantar as mãos quando se canta uma música? Porque você não conhece o seu Deus. Porque se você conhecesse, não importaria o frio, não importaria o cansaço, não importaria o estado da sua alma, você faria o que deve ser feito simplesmente porque Ele é digno. Não tem a ver com aquilo que você sente, tem a ver com aquilo que você entende. Ele é digno, então eu adoro. Eu estou cansado do trabalho. Problema, adora. Briguei com a minha esposa. Problema, adora. Eu estou malzinho hoje. Problema, levante suas mãos e se expresse.
Eu posso dizer que essa menina, qual o seu nome mesmo? Você? Qual o seu nome? Você foi a mais ousada nessa noite, porque você ousou fazer o que ninguém teria coragem de fazer aqui. Porque a gente vem para um lugar de culto, a gente fecha a cara, a gente dobra a mão. Por quê? Não conhecemos a Deus. Na verdade, não nos importamos com o desejo do coração dele. Porque se tem uma coisa que acontece conosco quando nós compreendemos o coração de Deus, é partir de nós o mesmo sentimento que há nele. Irmãos, nós precisamos, de forma intencional, construir um lugar para a presença dele. Nós precisamos do sentimento de Davi. Eu não vou fechar as minhas pálpebras, eu não vou entrar no meu aposento enquanto não preparar um lugar de descanso para ele. Quando nós falamos descanso, nós não falamos que Deus está cansado. Quando Deus ele faz a criação, no 7º dia ele faz o quê? Descansa, né? Mas essa palavra descansar não tem a ver com estar cansado do trabalho que foi feito, mas tem a ver com se deleitar com aquilo que se fez. Então, na verdade, Deus não se cansou. O que Deus fez foi sentar em cima do cosmo e ver toda a sua criação e derramar o seu espírito sobre ela. A palavra descanso não tem a ver com cansaço, mas é o mesmo sentimento que você tem quando você vai para a praia e está quase anoitecendo, o sol está se pondo, e você está lá e você sente e vê aquela maravilha. Esse é o sentimento de Deus. Deus tem que olhar para o Mevan Petrópolis e ter esse sentimento. Deus sente o desejo de que preparemos um lugar para Ele habitar numa região fria. Eu tento me mover muito com palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. E Petrópolis é a cidade imperial. E nós estamos proclamando um reino. E se você for ver Apocalipse 2 e 3, tudo que Jesus fala para as igrejas da cidade tem a ver com a sua cultura e com a sua região. Tudo que Jesus enxerga de forma decadente nas igrejas tinha a ver com o estado da sua cidade. Eu não vou entrar de forma mais profunda, porque isso até mesmo é um tanto claro para nós. O que eu percebo? Que nós ainda não fomos transitados. Porque há uma transição. E a transição é de um império tomado por trevas para um reino repleto de amor. Ele nos transitou do império das trevas e nos transitou para o reino do Filho do seu amor. É óbvio que a igreja, ela não tem a missão de estabelecer o reino. Essa não é uma missão que nos cabe. Mas a missão da igreja é manifestar esse reino. Nós somos os portadores da imagem e da semelhança de Deus. Nós fomos comissionados para sermos relevantes e influentes. Não com o desejo de buscar relevância, não com o desejo de buscar influência, mas sermos simplesmente porque o nosso mestre nos ortogou. Qual é o problema desse tempo? Nós estamos invertendo as coisas. Nós estamos confundindo as coisas. Isso pode parecer um pouco ofensivo, mas Deus não te chamou para dar comida para morador de rua. Deus não te chamou para abrir creche de orfanato. Essa não é a finalidade da missão de Deus, e muito menos a missão de Deus. Essa é uma responsabilidade que nós temos de forma cultural e social. Mas a missão de Deus, a grande comissão, tem a ver com manifestar o seu reino. E por que eu manifesto esse reino? Eu manifesto esse reino porque eu sou discípulo. E discípulo de Jesus não é simplesmente uma vocação ou um cargo. Discípulo de Jesus é uma genética espiritual. Eu sou o seu discípulo porque eu compartilho do seu espírito.
A palavra discípulo ou a palavra testemunha é a mesma palavra para mártires. Homens que se entregarão por inteiro por causa de uma missão. E a gente pensa que é espiritual quando a gente dá 10% do nosso salário, mas o que nos faz espiritual não são os 10%. O que nos faz espiritual é aquilo que fazemos com os 90% que fica conosco. O que te revela espiritual, né, não é dar 10% todo mês, mas quanto dos 90% que fica com você é expressivo na missão que Deus tem exercido nesse lugar. Quanto que essa casa pode contar com o seu dinheiro? Quanto que essa casa pode contar com o seu tempo? Quanto você está disposto a ser consumido? Quanto de você está exposto a ser ofertado? Vocês entendem, querido? Só que nós ainda nos movemos por necessidade. Nós ainda nos movemos por circunstâncias. Nós ainda somos temporais, limitados, condicionados, tradicionais, românticos. Que é isso, romantismo? É quando eu tenho uma tentativa frustrada de adequar a realidade do reino à forma como eu vivo, e não adequar a forma como eu vivo à realidade do reino. Às vezes eu paro para pensar, e há muitos de nós que ainda não somos convertidos. Isso é uma coisa que choca. Ainda não temos a ciência que fomos comprados por um alto preço. Por quê? Porque ainda quero governar a minha própria vida. Eu ainda tenho a ousadia de mandar em mim mesmo. Eu ainda penso que tenho escolhas. Se tem uma mentira do diabo, é o livre-arbítrio. Porque se tem uma coisa que o cristão não tem, é livre-arbítrio. Se tem uma coisa que o cristão não tem, é escolha. Eu nunca vi um escravo escolher. Se tem uma coisa que eu não concordo, e é uma modinha nessas igrejas aí, é esse tal de voluntário. Não concordo, brother. Não tem voluntário, não tem que querer. Você foi comprado, brother. Eu me voluntaria não, meu irmão. Você foi comprado, você não tem escolha. Só que nós ainda romantizamos o evangelho. Nós pensamos que Jesus é aquele cara de paz e amor. Jesus é hippie. A gente pensa que Jesus é de esquerda. A gente pensa que Jesus gosta de Karl Marx. A gente pensa que Deus é socialista. A gente pensa que o reino de Deus é igualdade. E o reino de Deus não é igualdade. O reino de Deus é retidão. Justiça para Deus não é igualdade. Justiça para Deus é retidão. E retidão tem a ver com cada coisa estar no seu devido lugar. A gente pensa que o evangelho é ética e moral, tem a ver com costume. Óbvio que tem a sua ética, óbvio que tem a sua moral, mas a gente pensa que evangelho é costume. A gente pensa que evangelho se aprende. Evangelho não se aprende não, brother. No sentido didático simplesmente da coisa, simplista da coisa. Evangelho é encarnacional. O evangelho não é uma filosofia, uma ideologia, um pensamento humano. O evangelho é a verdade. Ou eu sou tomado por inteiro por essa verdade, ou de nada tenho dela. E nós romantizamos o evangelho, tentando adequar o evangelho à nossa vida. Vivemos uma vida anarquista, insubmissa. Tomamos a rédea. Deus te salvou, querido? Não? Deus te salvou? Sim. Deus é salvador, não é? Mas antes de ser salvador, Ele é o quê? Senhor. Então,
A atuação primária de Deus não é salvar, mas o quê? Governar. Jesus, ele não veio para salvar quem se havia perdido. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E agora nós vamos entender bem o que é uma missão intencional. Quando Deus coloca Adão no Éden e dá a ele esses mandatos, esses princípios: cultiva a terra, trabalha a terra, enquanto você trabalha, você me adora. Seja fértil, se multiplique, se expanda, nomeie, dirija, gerencie, governe, me represente. Há uma ordem de mandatos: mandato espiritual, trabalho e cultivo, culto, adoração, render a Deus a finalidade de tudo. Mandato social: Adão e Eva, família, um desenvolvimento de um propósito em comum, ter filhos, discipular filhos. Mandato cultural: nomear a criação, dar destino para as coisas. Só que surge em Adão um desejo anarquista. Então Adão, ele quebra o primeiro mandato, mas a expressão de quebra desse mandato espiritual se revela na destruição do mandato social. Porque a lei foi dada a quem? A Adão ou a Eva? A Adão. Isso é algo muito interessante que nos faz pensar. Porque você não vai ver Paulo falando que a mulher tem que amar o homem. Paulo fala que o homem tem que amar a mulher. E isso, o amor, é algo que nós precisamos desmistificar. Porque o amor não é um sentimento. Amor não se sente. Amor se torna. Eu não escolho amar. Amar não é escolha. Amar não é opção. Amar é mandamento. Eu não desejo amar, não. Eu não tenho que querer amar. Eu amo porque me foi mandado amar. Então há uma missão para o homem: ame sua esposa a ponto de dar a sua vida por ela. Viva um relacionamento sacrificial. Dedique-se a ela. Discipule, direcione, dê a ela um sentido missiológico. E qual é o mandamento para a mulher? Se sujeite, se submeta, não no sentido de ser menor ou inferior, mas no sentido de ser guardada, porque o homem tem o sêmen e a mulher tem o útero. O homem tem a semente, a mulher é o que desenvolve a semente. O homem tem a direção, mas a mulher tem a gerência da ação. Só que Adão quebra isso, quando permite que Eva seja enganada. Quando Eva é enganada e é quebrado esse mandato social, Adão omisso, ou seja, não correspondeu à sua missão, também compactua da falha de Eva. E com o pecado de Adão, qual é o pecado de Adão? A omissão. Foi-lhe dada uma missão e ele não cumpriu. O pecado de Adão abre as portas para o pecado. Agora a terra já não produz a sua finalidade, que era a vida. Agora a terra produz o quê? Espinhos e abrolhos, ou seja, morte. De uma finalidade de vida, a terra se encaminha para uma finalidade de morte. Tudo porque o homem não cumpriu o que ele tinha dito, o que ele tinha sido ortogado. Agora entra o pecado no mundo, e a terra ela passa a sofrer com a consequência do pecado. E a terra já nesse processo linear de degeneração, de destruição, de caos. A terra está sendo destruída pelo pecado, porque a finalidade da terra não é mais a mesma, ela produz morte. O homem se distancia de Deus, logo quebra a sua relação com o outro, logo a terra sofre e perece. Não tem como
eu desejar manifestar um reino que transforma e reine a terra, se primeiro eu não tenho uma vida devocional com Ele. Então, antes de querer fazer alguma coisa, não faça nada, pare tudo e ore. Conheça o teu Deus, conheça as demandas, conheça as medidas, para que nós venhamos restaurar a terra, para que nós venhamos restaurar a sociedade. Primeiro devemos restaurar uma vida de comunhão com Deus, porque o desejo do coração de Deus é a comunhão com o homem. Deus trabalha para ter comunhão com o homem. Agora a terra vem sofrendo. Nesse processo de sofrimento, Deus levanta homens com a finalidade de remir a terra. Qual era a missão de Noé? Qual era a missão de Noé? Vamos lá, gente. Mais alto, fala. Nunca. A missão de Noé era discipular uma nova geração. A arca é apenas um processo. Deus não faz nada volúvel. A arca se desfez. As gerações continuam. A arca foi apenas um processo. O problema é que nós temos a arca como finalidade e não discipular nações. Qual é a missão de Noé? Discipular uma nova geração. E Deus vai compartilhando com homens específicos, porque Deus trabalha de forma específica o desejo do seu coração, com a finalidade que esses homens preparem um lugar, construam um lugar para que Deus possa vir e habitar. Por isso Deus levanta seu servo Davi. Davi, assim que ele é levantado como rei de Israel, ele faz um concílio em Jerusalém, e a primeira coisa que ele faz é: vamos buscar a arca. Saul rejeitou, mas nós não iremos rejeitar. A primeira coisa que Davi faz quando inicia o seu reinado, quando inicia o seu governo, é trazer novamente a presença de Deus. A motivação de Davi era correta, irmãos? Óbvio, claro. Mas por mais que Davi tivesse uma motivação correta, os meios que ele usou foram meios incorretos. Nós sabemos bem a história de Uzá. Davi, ele prepara carruagens, carros guiados com bois, e tenta trazer a arca novamente para Jerusalém. Só que a arca não foi feita para ser transitada por bois. A arca foi feita para ser transitada por sacerdotes. No processo que a arca volta para Jerusalém, o carro balança, a arca cai e Uzá vai lá. Só que Uzá não era sacerdote, então Uzá morre. Agora a arca para na casa de Obed-edom, fica lá durante 3 meses. E Davi vai buscar em Deus a solução para que ele traga novamente a arca para Jerusalém. E qual é agora as medidas que Deus dá para Davi? Descer passos. No 7º faz o quê? Sacrifica o quê? Um boi. E na simbologia judaica, o boi representa o quê? A força do homem. Você entende? O número 6 é o número de quem? Do homem. E o 7 é o número de quem? Então, quando ele dá 6 passos, ele oferta a sua humanidade. Ele mata a sua força. Porque, meu irmão, não adianta você ter o desejo de trazer a presença de Deus se você não quer fazer a partir das medidas dele. Há uma medida correta, querido. Porque se você quer trazer algo como uma arca para perto de você, com as suas medidas, a primeira coisa que vai acontecer não é vida, é morte. Porque se tem uma coisa que é perigosa, é a presença de Deus. A presença de Deus é terrível. Jacó, quando chegou naquele lugar, ele falou: quão terrível é esse lugar. Esse lugar é a casa de Deus. A gente pensa que a igreja é um lugarzinho de paz e amor, só que a igreja é o lugar mais terrível que existe. Nós queremos fazer do lugar do terrível um lugar pop. Mas isso era no Antigo Testamento, uma ova, meu irmão. No início da igreja, Deus levanta um homem chamado Barnabé. Esse homem entende que essa missão ela é integral e não parcial. Barnabé vende tudo que tem e pega tudo que teve, tudo que vendeu e oferta aos pés dos apóstolos.
Vá em paz. Barnabé vende tudo que tem, vai lá e dá a oferta aos apóstolos. Logo em seguida, um casal tenta. Eu estou olhando para o tempo todo, pensando que tem alguém ali. É o anjo, né, irmão? Como é que é o nome dele, Lucas? Aquele anjo lá que a gente ouviu lá. Delancum doce. É o nome de um anjo. Isso aí é só para poder quebrar um gelo aqui. Eu tenho tempo ainda? Ele tem? Deus vai acabar com a gente ainda hoje. Vamos lá. Onde eu estava? Isso. Agora Ananias e Safira, eles querem se expressar da mesma forma como Barnabé, mas eles não tinham a motivação de Barnabé, porque a falsa motivação de Ananias e Safira é revelada no momento de expressar a motivação. Então, Ananias é íntegro, é inteiro, vende e dá tudo. Agora Ananias e Safira não, vende e dá só a metade. No momento em que Ananias e Safira quer dar só a metade, o que acontece? Agora nós chegamos a uma conclusão. Em ambiente de pessoas que se dão por inteiro, pessoas que se dão pela metade são reveladas. Por quê? Se você quer caminhar a partir das medidas de Deus, meu irmão, vai ser por inteiro, nunca pela metade. Agora nós voltamos à questão dos 10%. Não adianta dar 10 se você não tem compromisso com os 90%. Olha que lugar bonitinho, meu irmão. Se a pessoa só dá metade do dinheiro, morre. Isso gerou um temor em Jerusalém. Só que o temor proporcionou graça. Por quê? Os apóstolos estavam envolvidos de forma íntegra naquilo que foi dado a eles. Nós pensamos que a igreja é um ambiente, meu irmão, a igreja é um ambiente terrível. Porque a igreja ela é feita dos portadores da imagem e da semelhança de um Deus terrível. Escute, querido, você não precisa buscar ser influente, você não precisa buscar ser relevante. Se você busca tal coisa, é porque você não é. Porque influência e relevância não se busca. Nós somos sal e luz, não estamos buscando ser sal e luz. Se tem uma coisa que influencia diretamente aquilo que toca, é sal e luz. Pega a comida, coloca um pouquinho a mais de sal, você vai ver como é que vai salgar a comida. Apaga todas as luzes desses espaços, acenda uma vela menor que seja, para você ver como os olhares e os focos vão ser encontrados para ela. O que nós precisamos? Fazer coisas? Buscar desenvolver coisas? Não. Precisamos nos tornar. Precisamos encarnar. Precisamos assumir. Precisamos ser imergidos nessa realidade, que muitos de nós ainda não somos imergidos. Muitos de nós ainda não somos comprometidos com o nosso Deus. Por quê? Não somos convertidos. É impossível discipular um coração que habita no mesmo corpo que uma mente que ainda não foi convertida. Não tem como discipular um coração que possui o mesmo corpo de uma mente que ainda não foi transformada. Não nos despimos ainda do velho homem. Porque Adão não é um homem simplesmente, Adão é uma mentalidade que ainda opera nesses dias. O que precisamos é renovar essa mentalidade decaída, frustrada, para uma mentalidade perfeita. Jesus é uma roupagem que se veste, Efésios vai dizer isso. Abandonem as coisas que ficaram para trás. Abandone os antigos costumes e sejam revestidos do Cristo. Adão não era um ser humano peladinho que ficava no meio de um jardim, irmãos. O Éden não era um jardim de batinho, florzinha. O Éden era uma estrutura que ficava acima de um monte. E Adão era o sacerdote dessa estrutura. Adão tinha uma roupa espiritual, a mesma roupa que foi direcionada para Moisés, para o sumo sacerdote. Adão possuía uma veste sacerdotal, espiritual.
No momento que peca, ele perde essa veste, ele perde essa roupa. Aí o que Deus tem que fazer? Matar animais e vesti-lo com uma outra roupa. Muitos de nós ainda estamos vestidos da carnalidade. Precisamos de uma roupa espiritual. Precisamos mudar. Mas mudar de forma expressiva. Ao longo que apenas estarmos, os ambientes se transformam. Quanto daqueles que são próximos a você são afetados pela presença de Deus? Quantos? Quanto de você Deus tem na segunda-feira pela manhã? Quanto de Deus tem de você na condução para o trabalho? Quanto Deus tem de você na sua faculdade? Quanto? Agora, quanto dele você tem? O problema é que nós pensamos que evangelho é ética e moral. Nós pensamos que manifestar Jesus tem a ver com ser bonzinho, tem a ver com ser bonitinho. Nós estávamos pela manhã na ceia, e o Tiago, um dos irmãos que tem funcionado como pastor lá na nossa comunidade, ele citou Tim Keller. E Tim Keller falou algo muito interessante. Ele falou assim: não se crucificam pessoas boazinhas, se crucificam ameaças. Você é uma ameaça para Petrópolis, irmão. Você é uma ameaça para esse sistema imperial que ainda é intrínseco nessa cidade de forma espiritual. Sabe qual é o discernimento que eu tenho dessa cidade? Competição, disputa, busca de posições, influências sociais e não essências espirituais. Sabe como se quebra isso? Quando Deus levanta um povo com novas medidas, com medidas celestiais, onde a competição não tem lugar, porque ao invés de buscarem competição, buscaram cooperação, complementação. Eu tenho muita esperança para essa casa. Eu tenho muita esperança para essa casa. Eu falo isso sem medo. Não é porque vocês estão numa plataforma chamada Mevan. Porque o que vocês carregam não tem a ver com Mevan. O que vocês carregam tem a ver com uma plataforma, tem a ver com uma palavra, que já estava escrita no destino de cada um de vocês, muito antes de Luiz Hermínio ter nascido. Vocês precisam queimar nessa cidade. Sabe o que vocês precisam fazer nesse novo tempo? Apenas queimar e deixar que Petrópolis veja um povo incandescente. Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas de uma construção espiritual, que é a igreja, amém? Sabe quem são essas pedras vivas? Sabe o que são essas pedras vivas? Pedras incandescentes, as mesmas pedras que construíam o Éden, que Adão caminhava por entre elas. Você se lembra da profecia de Ezequiel? Que todo mundo pensou que era sobre Lúcifer, mas na verdade era sobre Adão. Diz que ele caminhava no meio das pedras afogueadas. A construção do Éden, do lugar de satisfação, era construída com pedras que queimavam. E Pedro vai fazer alusão dessas pedras para a igreja. Eu não sou igreja, nós somos igreja. O que eu sou é uma pedra que queima. E meu irmão, não tem lugar melhor para queimar do que em lugares frios.
Porque todo mundo que está sentindo frio vai chegar perto do fogo. O melhor lugar para arder e iluminar é no frio. Porque não precisa fazer força, Felipe. É apenas queimar, é apenas ser. Ao longo que eu sou, ao longo que eu correspondo a quem eu sou, se aproximam de mim. Aí nós entendemos o que aconteceu em Atos. Deus acrescentava à igreja aqueles que deviam ser acrescentados. Aí eu começo a entender que tem a ver com uma genética, tem a ver com uma essência. Não tem a ver com aquilo que eu faço, mas primeiramente tem a ver com aquilo que eu me torno, o seu filho. Você falou que eu ia falar e vou falar. Você tem um Jesus embrionário aí em você, um Jesus pequenininho que está aí dentro. Você precisa desenvolver esse Jesus para que ele te tome e você não seja mais você. Entenda algo: Deus não quer uma versão melhorada de nós. Deus quer que nós morremos para que o Filho dele renasça sobre nós. Deus não quer uma versão plus, uma versão 2.0. Deus quer que a gente deixe de existir para que o seu Filho agora exista. Aí nós entendemos o que Paulo fala: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Oh, Senhor. Nós podemos adentrar nessa realidade espiritual que quer nos acessar agora, nesse momento. Você pode se desprender um pouco da sua arrogância, da sua avidez e se permitir ser acessado interiormente. Você pode agora deixar as preocupações, você pode agora deixar a culpa, o desespero, o problema e se render como há tempo você não se rende. Aqueles que falam em línguas, falem agora. Aquele que fala em línguas edifica o seu interior, e edificar é construir. Construa agora dentro de você. Construa agora dentro de você. Vocês são uma resposta para essa cidade, não porque irão fazer algo, mas porque foram chamados para serem. A influência e relevância dessa casa sobre essa cidade fria não tem a ver com as ações que vocês irão fazer, mas simplesmente por terem encarnados uma mentalidade. Deus conta com vocês. Deus olha para vocês. Levante homens e mulheres nessa casa que queimam. Bagunça com toda a arrumação deles. Ventos soprem sobre esse lugar. E quebre as estruturas abaláveis. E construa do zero agora. Eu ouvi o seu testemunho, cara. Eu ouvi o que aconteceu com você. E você precisa ser uma resposta. Você precisa ser uma resposta. Não uma pergunta, uma resposta. Espírito, recaia sobre essa casa agora.